Price Action de fechamento, dia 23/1. Hoje terça-feira, olha só, a gente teve uma expansão de baixa, um dia expansivo na segunda, um dia expansivo hoje. Amanhã tem divulgação de PMI nos Estados Unidos, na quinta tem PIB e na sexta-feira tem PCI, que é a inflação. Tendo praticamente uma volatilidade feita, você percebe que isso aqui é uma sombra, isso aqui é um pierce line, né? É uma figura de reversão de fundo no diário. Mas, basicamente, se você colocar o semanal, você percebe um preço de fechamento de reversão sendo feito aqui, né? Você percebe que ele tomou a mínima da semana passada e tomou um choque, né? Voltou com tudo. A gente também tem que observar um Fair Value Gap montado ali nesse ponto do semanal, que ele está aqui, ó, tá vendo? Aqui ele entrou aqui uma vez, tomou um choque, entrou aqui outra vez, tomou um choque, e agora ele até penetrou mais verticalmente, né? Ele chegou nesse 111 do novo traçado estratégico que nós fizemos. Só que você tem que pensar bem em relação ao que está sendo avaliado. Nós estamos avaliando aqui o semanal, mas o que interessa realmente são essas 3 últimas semanas, porque para olhar o semanal, a gente tem que olhar o IBOV. E o IBOV aqui, ele está no mensal. Veja que nós não violamos a mínima do mês de dezembro. Ainda não. Tá? Nós chegamos próximos aqui, né? Mas a gente não violou. Já o índice, ele violou. Então, a ideia sempre é olhar, né, para o ativo principal e não olhar muito para o derivativo, sempre olhar para o adjacente. Ó, nós temos uma divergência aqui. O índice tem o juro, obviamente, tudo, né? Mas para a gente olhar o que diverge, esse cara ele está mais agressivo, né? Ele é mais especulado, obviamente. Então ele tomou a mínima do mensal do mês de dezembro e volta, assim como o Ibov, só que o Ibov não chegou a tomar. E isso faz, sim, uma importância, tá bom? Então, o semanal, ele já faz essa manipulação, ele tomou a mínima aqui, está voltando. Se a gente olhar para o diário, né, ele, se você somar esses dois candles, segunda e terça, você vai ter a abertura aqui, um candle positivo aqui e uma cauda desse tamanho. Que figura que é essa, se você somar? O Pierce Line, na verdade, ele somado, ele dá um martelo, né? Um martelo em fundo. E isso é bastante relevante, tá bom? Então, vamos olhar os 60 minutos. 60 minutos, ele trabalhou um Market Structure Shift com displacement, não chegou nem a fechar o Fair Value Gap que ele deixou. Isso aqui é um gap de volume, um gap verdadeiro, né? Isso é um volume imbalance e ele tem uma referência forte, tá? Esses 60 minutos. Vamos olhar o semanal dele, como é que tá? Deixa eu colocar. Esse é o 60 minutos, abertura da semana inicial do mês de janeiro, depois abertura da segunda semana, abertura da terceira semana e abertura da semana atual. Veja que houve manipulação para cima e fechamento para baixo. Nesse ponto, manipulação para cima, fechamento para baixo. Nesse ponto, nem chegou a manipular, ele caiu direto. E aqui é a primeira oportunidade que a gente percebe abertura do semanal, manipulação para baixo e começa a trabalhar acima da abertura do
semanal. Isso é um ponto bastante relevante para conversar. Outra coisa importante também. Por que que eu considero o a minha quebra de estrutura, minha quebra de delivery, o meu Market Structure Break nesse ponto aqui? Porque é o seguinte, ó, quando os 60 minutos fez esse Market Structure Shift para voltar a tentar fazer uma mitigação, né, para fazer uma estrutura secundária, ele não consegue, ele perdeu aqui o swing low, né? Ele veio embora. Depois ele não tem mais Market Structure Shift, ele volta aqui e ele segue caindo, então ele tem uma expansão desse ponto, desse swing high, até esse swing low, que finalmente, quando rompe um short-term high, né? O último short-term high feito, ele foi rompido, ele rompeu com displacement e deixou para trás o swing low intacto. Tá? Então, ele deixou um swing low, deixou outro swing low, rompeu o swing high. Então, ele entrou numa estrutura secundária aqui, fazendo a mitigação desta queda. Tá? O 15 minutos hoje, depois que ele fez o Market Structure Shift ontem, hoje ele já abre confirmando o shift dos 60 minutos, e essa abertura foi o ponto interessante. O que aconteceu aqui? Nós deixamos um intermediate term low, porque eu tenho short term low aqui e short term low aqui. Ele chegou a tomar esse primeiro ponto de defesa da queda, de uma possível queda, mas ele trabalhou com máximas até o ponto inicial da resistência maior, que estava aqui em cima, tomou uma pancada, mas olha isso aqui, ó. Ele fez um sweep de liquidez e manteve o intermediate term low intacto. Ele não ameaçou o preço de abertura. Ele trabalhou praticamente com a força do dia, apoiando as compras. E ele teve perfil de quarta-feira. Ele fez rompimento, ele foi trabalhar em rompimento até o final. Teve trade até aqui, ó. Olha isso. Ele rompeu, ele fez o último trade aqui, tá vendo? Esse pullback deu trade, né? Então, amanhã eu espero um dia realmente um pouco mais amassado. Na questão do viés, a gente vai notar que esse fechamento é um fechamento acima da máxima anterior, sugere ataque à máxima. Tranquilo, né? Mas eu não vejo que amanhã possa ser um dia expansivo, a não ser que essa manipulação do semanal, né? Colocar no semanal aqui, essa manipulação do semanal já empurre ele para cima e ele venha fazer o reequilíbrio que ele precisa fazer, né? Então, aqui é VWAP semanal e essa aqui é a VWAP mensal, tá? Uma última coisinha que eu estava esquecendo em relação ao diário. Olha só, a gente matou esse Fair Value Gap pititico aqui, que o Vinícius ele chamou atenção. Nós temos o Market Structure Break de 60 minutos na máxima deste candle aqui, ou seja, o desenho de liquidez pode vir buscar esse cara. Esse cara já é o começo, já é o início desse Fair Value Gap de rebalanceamento, e nós temos o Fair Value Gap de referência semanal muito próximo do fechamento desse cara. Então, alvo 131.000, 130.800, alguma coisa assim. Então, nós estamos falando aqui de quase 2.000 pontos. Saiba planejar o seu restante da semana, né? Que possivelmente esse swing low aqui, esse pierce line, né? Essa figura de reversão no diário pode te dar
algum trade interessante aí, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.